Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para todos nós. E, como sempre, eu gosto de trazer versículos da Bíblia. Eu vou ler aqui em Salmos, no capítulo 32, a partir do versículo 3. Eu vou ler alguns versículos do que Davi estava falando. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sabe, nós conhecemos a história de Davi, se talvez você não conheça, vou falar um pouquinho. Davi foi um tremendo homem de Deus, muito usado por Deus. Ele era um guerreiro e ele venceu muitas batalhas ali pelo povo de Israel. Mas em um determinado momento eles estavam em guerra e Davi falou assim: eu vou ficar em casa e vou só mandar o povo e vou ficar aqui acompanhando o que está acontecendo. Mas ele não foi à guerra. E ali, um dia, ele subiu e ele viu do terraço, ele viu uma mulher tomando banho. E ele achou ela muito bonita, então mandou chamar e eles falaram: olha, rei, ela é uma mulher casada. Mas naquele momento ele não pensou nas consequências, ele não pensou em nada, ele não quis saber, ele só quis satisfazer um desejo dele e mandou chamar aquela mulher. E ali eles tiveram relações sexuais, aquela mulher engravidou e ele foi só piorando a situação dele, porque ele deu um jeitinho ali e como ele era o rei, todas as ordens tinham que ser obedecidas. Ele deu um jeitinho ali, disfarçou, colocou o marido daquela mulher. Ali ele estava em guerra, colocou ele na frente da batalha para que ele fosse atingido, então ele morresse. Então ele não matou diretamente, mas indiretamente, como ele era o rei, tinha autoridade, colocou ali de propósito na linha de frente, onde a guerra estava mais forte, com a intenção de que ele morresse, para que parecesse assim, não, essa mulher estava grávida do marido que infelizmente morreu na guerra. Mas a gente pode enganar as pessoas, mas de Deus ninguém engana. Então, Davi fez tudo isso e o homem morreu e pareceu que estava tudo resolvido. Só que não, Deus tinha visto e não se agradou. E o pecado de Davi foi corroendo ele por dentro. E enquanto ele não confessou, ele está falando aqui, ó, envelheceram os meus ossos, ele está dizendo aqui, pelos meus constantes gemidos. Quando a gente está distante de Deus, a gente começa a sair dos planos, dos propósitos de Deus, a gente começa a tomar decisões erradas, começa a agir de forma que desagrada a Deus. Deus, ele nos dá o livre arbítrio. Mas a verdade é que Deus nos criou para que a gente tivesse um relacionamento com Ele, para que a gente andasse pertinho dEle, obedecendo a sua palavra. Diferente de algumas pessoas, do pensamento de algumas pessoas que acham que Deus é iracundo, é um Deus bravo, é um Deus que está sempre estendendo a mão contra as pessoas, permitindo tantos desastres. Deus não é assim. Deus é amor. Deus, ele é paz, Deus é perdão. Deus, ele é longânimo, misericordioso. Deus é maravilhoso, mas ele quer que o homem se volte para ele. Ele quer se relacionar com os homens, mas quando ele vai vendo que os homens vão tomando suas decisões, vão saindo dos propósitos para o qual ele foi criado, Deus vai permitindo algumas situações a fim de que o homem se volte para ele. Quando a gente está enfrentando aí essa pandemia, essa quarentena,
Esse vírus que se espalhou aí atingiu tantas pessoas morreram, tantas pessoas perderam pessoas queridas. Não é que Deus é um Deus mau que vem sobre a terra fulminando as pessoas. Não, não é nada disso. Ele permite algumas situações para que nós nos voltemos a Ele, para que nós possamos refletir as nossas atitudes, o que nós temos feito, os caminhos que temos tomado ao longo da nossa vida. Davi ali, ele teve a oportunidade de parar, de pensar, de refletir o que ele tinha feito, e ele pôde então se arrepender. E quando ele confessou os seus pecados diante de Deus, ele foi perdoado. Sabe? Aqui no versículo 10, do mesmo capítulo, ele fala assim: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Infelizmente, as pessoas que estão agindo de formas desonestas, maldosas, infelizmente, elas pagam de forma muito triste, muito dolorosa. Mas talvez você fale: mas Roberta, eu não fiz nada, por que aconteceu comigo? Por que atingiu a minha família? Porque o pecado de um não atinge só ele, atinge todos. Atinge a família dele, atinge quem está perto dele. Há muito pecado, há muita maldade em todo o mundo. E nós precisamos clamar a Deus pela misericórdia de Deus. Nós precisamos ir diante de Deus e confessar os nossos próprios pecados, pedir: Senhor, me perdoa, eu me arrependo do que eu tenho feito, que tem entristecido o Senhor. Se voltar para Deus, porque assim a gente encontra a misericórdia do Senhor. Assim a gente vai conseguir tocar o coração de Deus, nos unir em oração pela nossa nação, pelo pecado de todas as pessoas da nação, clamarmos por misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Então eu quero deixar essa palavra. Deus te abençoe.